Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 529, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é formada em cinema, com pós-graduação em jornalismo cultural, trabalha como crítica de cinema, tendo publicações na Folha de São Paulo, participa de vários podcasts, entre eles o Cinemático lá no B9, a querida Ieda Marcondes. Oi, Rafa, tudo bom? Tudo bem, fazia tempo, hein, Ieda, que você não via aqui. Fazia, acho que desde junho, não é? Por aí. É, pois é. E aí a gente viu um filme legal aqui, eu falei, tem que chamar a Ieda, porque a Ieda gosta de filme bom, tem que chamar a Ieda. Você viu o título, a pior pessoa do mundo, pensou Ieda. Não. Caraca, caí do cavalo agora. De maneira alguma, foi o oposto. Muito bom, obrigado, viu, pela participação hoje aqui, Ieda. Imagina, obrigado pelo convite. E pra fechar essa mesa aqui, nós temos também a outra volta, né? Ela que é votante internacional no Globo de Ouro, integrante da Abracine, lá da CCA, a Critics' Choice Association, da OFCS também, do coletivo Elviras, né, também de críticas de cinema. Temos aqui a editora-chefe do Cenas de Cinema, Cecília Barroso. Oi, Rafa, prazer estar aqui de novo, muito bom. E aí? Estamos aqui para falar de um filme que eu adoro, gostei muito do convite, prazer estar aqui com a Ieda, muito legal, muito obrigada pelo convite. Que bom, teve que reassistir, Cecília, o filme ainda era presente na sua mente? Era um filme que estava muito presente, mas eu reassisti. Gosto muito do filme. Ah, que legal. Muito bem, meus amigos, olha só, no dia 24 de março, né, de 2022, chegou aos cinemas o filme A Pior Pessoa do Mundo, um filme que está hoje na MUBI, também está no Prime Video, e que à época concorreu ao Oscar de 2022 por melhor roteiro original e melhor filme internacional. Além disso, né, a protagonista, a Renate Reinsve. Ah, vamos adaptar todos os nomes, a Renata, Joaquim, não tem como. É melhor, pois é. A Renata, ela ganhou aí como melhor atriz no Festival de Cannes, né? E foi um dos nomes ventilados naquela época justamente por não estar concorrendo a melhor atriz na categoria dentro do Oscar. Ou seja, é um filme que foi falado, muito bem avaliado entre os críticos, mas no Brasil especificamente ele não teve uma publicidade muito forte assim. E é um filme que passa uma mensagem muito reflexiva, né, sobre vida, envelhecimento, filhos, feminilidade, pressão social e por aí vai. Então hoje a gente vai falar aqui sobre esse filme, que é um filme norueguês, e como vocês já sabem, a gente vai dar spoiler, então fique aqui por sua conta e risco, mas também fica o convite para você ir lá no Prime ou na MUBI e assistir o filme e depois voltar aqui para filosofar com a gente, pensar o filme, né, um pouco mais, porque é um filme que vale muito a pena. Vamos então bater um papo sobre A Pior Pessoa do Mundo agora no segundo ato desse podcast. Então, o que você anda fazendo da vida, Yulia? Pelo que eu tô sabendo, o Axel disse que você começou a escrever? Eu não chamaria de escrever. É modesta? Não. É, parece. Mas e tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Algo que você gostaria de fazer como uma carreira? Perguntas, muitas perguntas. Ambições eram consideradas vulgares na época em que éramos estudantes. Parece bom. Era bom. Nós tínhamos muito mais liberdade na nossa época. Ser jovem hoje é diferente. A pressão é chocante. Eles não têm tempo para pensar. Estão sempre conectados. Tem sempre alguma coisa na tela. Olha só o William, olha só. Se a gente não intervir, ele tá sempre ali, conectado, ligado. Chegava aos cinemas no dia 24 de março de 2022 o filme A Pior Pessoa do Mundo, filme norueguês dirigido e escrito pelo Joaquim Trier, diretor que fez Thelma, Mais Forte que Bombas, Começar de Novo, todos os filmes noruegueses. O filme foi feito com 5 milhões de euros e ao redor do mundo ele arrecadou mais de 12 milhões de euros. Aqui a gente tem um filme dividido em um prólogo, um epílogo e 12 capítulos que seguem a Julie, que
tá em busca aí de si mesma. A Julie é jovem, bonita, inteligente, mas não sabe exatamente o que deseja em uma carreira ou de um parceiro. Uma noite ela conhece o Axel, um famoso quadrinista 15 anos mais velho que ela, e eles rapidamente se apaixonam. Porém, ela também conhece um barista de café, o Eyvind, que também está em um relacionamento. A Julie vai ter que acabar decidindo aí, não apenas entre os dois homens, mas também quem ela é e quem ela quer ser. E o longa, ele aborda esse momento específico, nessa vida inquieta e cheia de responsabilidades e possibilidades da juventude, né? Que acaba se misturando com essa sensação de melancolia e existencial sobre aceitar a pessoa ou sobre se aceitar. Enfim, é um filme que vai passar justamente por essas reflexões da vida adulta, como a gente consegue equilibrar a balança, se respeitar ao mesmo tempo, e entre idas e vindas a Julie vai ter que perceber como que essas mudanças atingem as pessoas e a ela mesma. Além do Joaquim Trier, que escreve o longa, a gente tem o Eskil Vogt, que também ajuda no roteiro. Os dois já trabalharam juntos em outros filmes noruegueses e eles estão reeditando aqui essa parceria. A fotografia fica por conta do Casper Tuchen, que trabalhou em filmes como O Mar de Árvores, Toda Forma de Amor, e aqui faz um trabalho muito interessante para simbolizar os sentimentos da protagonista. A gente tem um filme um pouco com tons de pastel, não muito saturado, que mostra um pouco desse momento que é um momento de euforia, mas também de muita reflexão, assim. Então, a paleta de cor do filme é muito interessante nesse sentido. A direção de arte fica por conta da Marjan Vesk, que trabalhou em várias curtas e séries de TV da Noruega. O elenco, eu vou só falar 3 nomes, que são os 3 principais, que giram em torno, né, a história gira em torno deles. O elenco, eu vou falar só 3 nomes, que são os principais, a história gira em torno deles, que é a Renate Reinsve, que faz a Julie, tem o Anders Daniels, que faz o Axel, e o Ebert Nordrum, que faz o Eyvind. Enfim, A Pior Pessoa do Mundo é um filme bem provocativo, assim, né? Provocativo no sentido de te estimular a pensar. E eu acho que o próprio Joaquim Trier, que é o diretor, roteirista do filme, ele traduz um pouco isso, porque ele diz que o filme, ele é como uma comédia romântica para pessoas que odeiam comédia romântica. E eu queria saber se vocês concordam com isso. Eu gosto de comédia romântica e eu também gostei da Pior Pessoa do Mundo, então acho que tá tudo certo, tá tudo em casa. Eu acho que assim, tem um pouquinho de pretensão dele, assim, né? Eu acho que ele queria fazer isso. Tem uma amargura dele, assim, no filme, assim. Não sei se a Ieda concorda comigo. Ele tem uma amargura, uma coisa assim de eu quero mostrar aqui um pouco dessa perseguição contra os homens. Tem isso um pouco no filme, sabe? Uhum. Mas eu acho um super filme nessa questão do mostrar como é viver, né? Como é essa dificuldade de se colocar no mundo, de se encontrar no mundo, né? Assim, que é uma coisa que é super daquela mulher, né? E é super de todo mundo mesmo. E ele consegue localizar muito bem isso na questão feminina, mas que não é só feminina também, não é só da mulher, né? Mas que cabe muito bem na questão da mulher. E aí ele tem uma parte do filme que vai muito para esse discurso do homem perseguido, sabe? Eu acho que ele acaba se colocando ali. Então tem uma amargurazinha. Quando ele fala assim, é um filme, é uma comédia romântica para quem odeia comédia romântica, ele tá nessa questão do amarguradinho, assim. Tem até uma coisa de meio que se colocar quase como um coitado, né? Porque o personagem do Axel, no final, ele tá falando, eu sou de um mundo que cresceu sem internet, tocando as coisas, tocando nos discos, tocando nos livros, e agora o meu mundo morreu. Então tem um pouquinho de melodrama nesse sentido. Óbvio, o personagem tá numa situação séria, mas acho que ele acaba englobando essas questões mesmo que a Cecília falou, do homem perseguido, né? Agora não é mais um mundo pro homem hétero, cis, branco. Então é uma coisinha que dá uma pontadinha, mas tudo bem, deixa, porque a protagonista é feminina e a gente também tá discutindo questões femininas.
meninas, e tudo bem. O próprio diretor, hoje ele tem 49 anos, né? Então, sei lá, ele deve ter feito filme ali justamente nessa faixa dos 47, 46 anos, por ali, né? Quando ele realizou. Então, dá pra entender realmente isso, assim, que o Axel acaba sendo, inclusive por ser um personagem, um artista e tudo mais, acaba sendo um pouco desse alter ego mesmo do diretor, né? Tem aquela entrevista, né, que ele tá meio que se defendendo da feminista raivosa e tal, mas eu acho que tudo bem, porque ele também tá abrindo bastante espaço de forma bastante generosa pra gente ver a Julie não como a pior pessoa do mundo, mas como uma pessoa boa, né, que ele mesmo consegue olhar pra ela no final e reconhecer, não, você é uma pessoa boa, eu só me arrependo de não ter feito você perceber isso, né. E aí que eu acho que mora a grande felicidade do filme, assim, que é justamente de ter a Renate Reinsve aí como essa protagonista, porque assim, eu reassistindo o filme agora, é impressionante como ela segura bem, né, a protagonista, como ela consegue equilibrar bem as emoções ali, ela traz um carisma, uma leveza, mas ao mesmo tempo ela carrega com ela umas dúvidas e tal, e é um daqueles personagens que quando eu olho, pelo menos assim, eu falo, não tinha como esse filme funcionar sem ela, entendeu? Sim, eu concordo, inclusive a gente estava até falando um pouco antes de gravar, né, que pelos temas que o filme toca, ele poderia ter tudo pra cair num melodrama, mas é justamente o estoicismo dela, né, que dá essa segurada nas emoções, assim, apesar da gente ver ela ainda muito sensibilizada. Eu acho que ela é muito consciente ali do que ela tem que fazer, né, e muito competente no modo como ela aborda todas as emoções e todas as dúvidas, como disse o Rafa, assim, da personagem, né, assim, ela é um trabalho muito bom, assim, muito, muito consciente, como eu disse. É impressionante como ela figura. Muito injustiçado até no resto da carreira, né, assim, ela é muito reconhecida em Cannes, mas o filme acaba não tendo o resto do reconhecimento que deveria, né? Mas é muito impressionante o que ela faz. Vocês sabem que tem uma história por trás desse filme com a própria Renate aí, que ela tava pronta pra desistir da atuação e a ideia dela era seguir uma carreira na carpintaria, porque ela gosta muito de reformar móveis e tal, e ela tava trabalhando, inclusive, assim, em uma casa, tava reformando a casa dela e tal, e ela é apaixonada por marcenaria e tal, e tava nessas, e ela não tava tendo muita oportunidade, e aí um dia depois que ela tomou essa decisão, falou, vou desistir da carreira de atriz, não vai ser isso, não sei o quê, o Joaquim entrou em contato com ela e tal, chamou ela pra tomar um café, e aí eles, num encontro ali, meio improvisado e tal, começaram a bater um papo sobre a vida, sobre o amor, sobre essas coisas, e aí ele ficou encantado, assim, com a maneira como ela falava, a maneira como ela se comportava ali e tal, e aí ele ofereceu o papel pra ela, então, tipo, ela já tava praticamente descartando a carreira e no fim voltou pra fazer esse papel que ela... E eu não sei se é isso também, mas você sente essa leveza nela também, né? Tem uma felicidade ali, não sei se é a atriz só transmitindo isso pra gente, ou se é só da personagem, mas eu sinto uma leveza nela, assim, que é uma pessoa que a hora que você tá assistindo parece que dá vontade de você sentar com ela e conversar, ficar conversando pra saber o que ela tá querendo, o que ela tá querendo fazer, né, e tal. Mas, gente, isso se a gente for parar pra pensar, mas isso é a vida também, né? É a personagem, né? Porque é isso, é você tá num lugar e você de repente parar e falar, mas é isso que eu quero da minha vida? Porque a vida pode ir para um outro caminho completamente diferente, né? Assim, não quero mais isso, eu quero aquilo outro, e eu vou ser fotógrafa. E eu vou ser, sei lá, vou viver de carpintaria, não. Vou ser atriz, entendeu? E eu acho que a personagem tem muito essa coisa de viver a vida, de não, eu não quero mais esse amor, eu não quero mais. E vivendo as oportunidades, e vivendo as experiências, e experimentando, e de repente ser vista como a pior pessoa do mundo, porque ela está vivendo as experiências, porque ela está se dando a oportunidade de viver as coisas dela, sabe? E o mundo não compreende essas possibilidades. Eu até acho esse título muito irônico, assim, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que
assiste o filme com com o coração um pouquinho mais aberto e tal, em algum momento a gente se sentiu a pior pessoa do mundo, né? Em algum momento, por algum motivo, a gente se sentiu. E isso tem um contraste grande justamente com o próprio caráter, né? Porque as pessoas que geralmente se sentem dessa forma, elas têm uma vontade de demonstrar o seu amor, o seu afeto e tal, e aí ela se sente a pior pessoa do mundo porque de alguma maneira ela tá afetando o mundo dela, não é exatamente a pior pessoa do mundo inteiro, literalmente, mas é daquele universo que ela tá habitando ali, e aí você se sente realmente uma pessoa ruim e tal, e eu imagino que as pessoas que não tenham esse apego, que sejam, sei lá, um sociopata, alguma coisa assim, a pessoa não se sente a pior pessoa do mundo em momento algum, sabe? Porque ela tá tão centrada nela mesma que, assim, não importa. E aí, aqui, por isso que eu acho que é um título irônico e ele aproxima demais a personagem da gente, porque a gente olha pra ela e fala assim, pô, eu já me senti assim, eu entendo essas dúvidas, eu entendo esse sentimento, esse deslocamento, eu entendo tudo isso, tipo, eu consigo me colocar no lugar dela e reviver esse sentimento, sabe? Eu tenho uma experiência de vida parecida com a da Julie. Eu também trabalhei em livraria e eu também tive um relacionamento com uma pessoa bem mais velha. No começo do filme ela fala, né, que ela... Aliás, o Axel fala, né, que ela tem quase 30 anos, ele tem 44. E eles estão em momentos completamente diferentes da vida, né? Ele já tá querendo formar família. Os amigos dele falam com ela até de forma condescendente, né? O que você faz da vida? Mas dá pra viver disso, não sei o quê. E ela tá ainda numa fase de querer se conhecer e tal, e quando você vive por muito tempo em função da outra pessoa, todo o seu mundo gira em torno da outra pessoa, ela tá lá na vernissagem dele, ela tá lá apoiando a carreira dele com os amigos dele, de repente quando você começa a se priorizar e não priorizar outra pessoa, você se sente a pior pessoa do mundo, porque você sente culpa. Exato. Porque você tá sendo pela primeira vez, entre aspas, egoísta, sabe? Aí você descobre que você, com o tempo, você percebe que não é bem assim. Eu não sou a pior pessoa do mundo. Eu tô querendo viver a vida por mim mesma e não por outra pessoa, sabe? É a pior pessoa do mundo porque você não quer ter um filho. Olha que doideira. E também eu acho que tem muito a ver com essa questão feminina, né? Porque quando você é a esposa de alguém, você tá lá pra apoiar a carreira do gênio incompreendido e tá lá, sempre tem esses filmes prestígio, né? Do tipo, aquele filme do Ryan Gosling, que ele é astronauta, né? Eu esqueci o nome, alguém lembra? O primeiro homem. O primeiro homem, isso. O primeiro pior homem do mundo. Nesse filme, a esposa dele, ela tá lá só pra atender telefone e olhar a televisão, ver o lançamento dele, sabe? E é isso que a gente cresce assistindo, vendo a esposa nesse papel sempre suporte de coadjuvante. Ela mesma fala que ela não queria mais se sentir coadjuvante da própria vida. Então é muito interessante que, apesar que ele tem esse personagem com discursos machistas e de embate com feministas e tal, ela tem essa personagem também que tá num relacionamento que ela percebe, eu não quero isso pra mim, eu não quero ser o seu acessório, eu não quero estar aqui só pra ser a mãe dos seus filhos e apoiar a sua carreira, eu também quero viver. Sim. Então eu acho muito legal essa discussão de gênero no filme. E a gente cresce lendo um livro que fala que a gente nasceu para ser mãe, né? Sim. A gente vive num mundo onde o livro mais lido do mundo diz que a gente existe para ser mãe. Então, assim, ela não querer ser mãe é uma coisa muito grave, né? Ela não querer viver em função do homem é muito grave. Então, assim, é muito interessante isso. Né? E essa discussão, ela é tão atual, né? Porque a gente vive num momento em que a gente tá vendo justamente o número, né, de filhos, de pessoas nascendo diminuindo, e justamente essa discussão ao redor do que é uma família e tudo mais tá super em voga, assim. E aí, quando a gente vai ver, e eu ainda acho que a natureza, né, propôs isso de uma maneira tão injusta, porque a mulher tem um relógio biológico, né? Sim. E aí isso reforça ainda mais essa pressão social sobre você ter filho ou não. E aí
essa é uma das discussões que ficam ali, e eu acho interessante porque essa discussão ela começa já no primeiro ato do filme lá, né, quando você tá 15 minutos do filme, mas ele vai resgatar essa discussão lá no final quando ela se vê grávida mesmo, e aí é meio que ela já tinha percebido que ela não queria ser mãe, então ela tá num conflito ali dentro disso, e o relacionamento dela, e não sabe se ela conta pro cara, porque o cara falou que também não queria ter filho, aí eles já tem um argumento meio armado, porque não, já vimos que as próximas gerações vão sofrer com o aquecimento global, não sei o que, então não quero, então ela tava assim, tipo, resolvida com isso, e pumba, aparece essa criança, então ele resgata isso, e você vê que isso ainda mexe com ela, porque apesar dela ser uma pessoa que se desconstrói, que ela tem uma coisa de querer sempre estar em movimento, de estar experimentando coisas diferentes e tal, apesar de tudo isso, ela ainda se vê, quando ela vê uma situação que de alguma maneira vai prender ela, que vai segurar ela dentro desse movimento, que é o que ela gosta e tal, pra ela ainda é muito difícil lidar com isso, principalmente por conta dessa pressão social. Então eu acho que é muito sensível também essa maneira como é colocado dentro do filme essa discussão, apesar de que eu acho que certamente a gente poderia ter inclusive um pouco mais de profundidade se a gente tivesse tido uma roteirista mulher, inclusive, né? Inclusive o Joaquim faz um aceno, né, com relação a isso, né, que lá no final, quando ela já virou fotógrafa, tem o diretor que tá tentando dirigir uma atriz e ele fala, chora, fica triste. E aí quando corta e ela vai dirigir a moça pra tirar uma foto dela, ela conversa com ela, a atriz fala, eu tô me sentindo um fracasso, ela, então usa isso pra gente tirar a foto, porque é óbvio que nesse momento uma mulher vai ter muito mais conexão mesmo com outra mulher que tá filmando uma cena de abandono ou qualquer coisa assim, do que um cara lá a 5 metros de distância gritando, chora, fica triste. Então eu acho que o Joaquim mesmo tá reconhecendo que tem coisas que só vai de mulher pra mulher, sabe? Exato. Você tá com uma pessoa mais jovem que você, tá atrás deles. Você já tem quase 30 anos, então não é a idade errada pra ter filhos. Eu tenho 44 anos, eu quero seguir em frente na vida com você. Isso não tem nada a ver com os meus amigos. Sei lá, parece que você ainda tá esperando alguma coisa acontecer, eu não sei o quê. Olá. Mas, meu Deus, eu não queria entrar nisso. Não mesmo. Olha, é tudo do seu jeito. Se você tem folga, então estamos de férias. É assim que funciona. O acordo foi esse. Depois que publica, você fica entediado. E aí começa a falar de filhos. Você sabe que não é verdade. Aí você tem uma nova ideia em algum momento e some na sua prancheta de desenho. É assim. Peraí, o que você tá dizendo? Não começa, cala a boca. Realmente é legal quando a gente tem essas nuances e esse aprofundamento. E aqui a gente tá falando de um filme que tem um diretor homem, escrito por 2 homens e tal. E é realmente importante da gente repensar isso. E quando eu falo de expandir, é que enquanto você tava falando, Ieda, eu lembrei de uma matéria falando justamente sobre, por exemplo, nos casos de investigação, né, na delegacia da mulher e tudo mais, de abusos. Existe sempre um relato falando justamente sobre a importância de você ter uma mulher delegada, por exemplo, porque esse acolhimento de uma mulher com outra mulher é totalmente diferente do que quando você tem um homem como delegado. Fora que, além de você tornar o acesso muito mais impessoal, assim, né, e pouco próximo, você ainda tem essa questão de que você faz com que a vítima meio que fique rememorizando, né, sempre aquelas violências e tal. Então, eu acho que isso é legal da gente pensar, e eu tô viajando aqui nessa questão, porque eu acho interessante que nesse filme a gente tem essa personagem principal, que é a Júlia, né? E assim, outras personagens femininas que aparecem sempre de uma maneira muito rápida, pouco aprofundada. Assim, tipo, você não vê a Júlia, por exemplo, tendo uma amiga, sabe? Sim, verdade. E aí dá uma sensação, às vezes, de que é uma coisa meio
competitiva dentro desse universo feminino, ainda mais ela que, eu quero prestar atenção em mim, eu quero olhar pra mim mesmo, eu quero investir em carreiras diferentes, quero experimentar outras carreiras, quero experimentar outros amores e tal, mas... E aí, não tem ela não tem um relacionamento com outras mulheres que não seja só um relacionamento amoroso, sabe? Eu lembrei de uma cena, Rafa, quando você tava falando, que ela tá conversando com o Axel, que ela tem uma amiga que acabou de ter um filho e que a relação entre as duas estremeceu justamente porque a amiga dela tá numa fase família e ela não tá. E também todos os amigos por parte do Axel também estão nessa coisa de falar dos filhos e tal. Então você vê que ela tá isolada, né? Porque ela tá numa fase da vida e as amigas delas já partiram pra outra vida e ela ainda tá tentando se encontrar. Então eu entendo também essa sensação, sabe? De você estar numa idade que todo mundo tá formando família, todo mundo tá casando, tendo filho, e você não. Tanto que tem a parte do aniversário de 30 anos dela, né? Que a narração pra falar das mulheres da família dela, né? Ah, sim, verdade. A mãe dela com 30 anos já tinha tido 2 filhos. A avó dela com 30 anos já tinha tido 4 filhos. E por aí vai, sabe? Então, é uma coisa que isola mesmo, porque você tá saindo fora do padrão da sociedade, né? Sim, sim. O que é muito louco, né? Porque com 30 anos, gente. Pois é. Eu às vezes vejo esses programas de namoro, tipo Casamento às Cegas, e tem um pessoal com 24 anos querendo casar. Gente, vai viver a vida, pelo amor de Deus. 24 anos é uma idade pra casar. Assim, eu com 15 eu tinha filho. Com 23 eu tive meu segundo filho. Mas não, né? Mudou, o mundo é outro hoje em dia, para. Minha filha tem 31 e não vai casar nem ter filho agora. Tá certa ela. Não, né? Eu quero ser avó, quero, mas não tá na hora. Ai, você não quer ser minha mãe? Não. A minha mãe tá me impressionando muito, viu? Nossa, chega uma hora que fica toda hora, mas quando vem o netinho? Não, vocês sabem que eu tive uma conversa uma vez com meu pai, pra vocês verem que isso é uma coisa que chega, no homem também existe essa pressão social, né? Porque eu tive uma vez uma conversa com meu pai e tava contando pra ele que um amigo meu de infância tinha tido o segundo filho. E aí eu virei pra ele e falei, pô pai, você viu lá que fulano teve o segundo filho e tal? Dele, caraca, mas já? Eu falei, teve o segundo filho. Aí meu pai falou assim pra mim, você tá ficando pra trás, hein? Daí eu falei, eu não sabia que era uma corrida. É um comentário bem que se faz pra mulher, né? Tá ficando pra titia, né? Não é? É verdade. É porque a vontade de ser avô é muito grande, né? Vocês não sabem o que é enorme. Não, eu imagino. Mas mesmo assim, é que volta pra essa questão, que eu acho que é uma das coisas que o filme aborda, que é justamente essa coisa que é meio que essa pressão não dita, né? E aí eu acho que isso é um dos acertos do filme. A gente comentou aqui, né, sobre a atuação da Renate Reinsve, que ela conduz muito bem a protagonista, porque a protagonista ela é muito humana, assim. A gente vê os acertos dela, os erros dela, as decisões, como isso reflete, né, nos outros, e aí é uma maneira muito realista ali, porque a gente vai olhando e vai vendo, ela fez um negócio que magoou ela vai largar o outro, que é assim, que é assado. Então, assim, essa construção é muito interessante, assim. E aí, isso conversa também com a direção do Joaquim Trier, porque ele tem momentos ali que eu acho muito interessantes, assim, né? O filme começa de uma maneira quase uma comédia romântica mesmo. Você tá rindo, ele é leve e tal. E quando vai pro final do filme é uma coisa meio pesada, meio, né, um clima meio estranho, mas ao mesmo tempo você entende que é isso, a vida continua e as coisas vão seguir o seu rumo e tal. E essa transição de sentimentos e tal, eu acho que ele faz de uma maneira super fluida, assim. Então, tudo isso vai tornando a coisa sempre mais palpável, porque apesar da gente muitas vezes se ver em volta dessa pressão social, desses outros problemas e problemas sérios de saúde e tudo mais,
mais, as coisas continuam, né? As coisas continuam acontecendo e tal. E é por isso também que eu acho que o título ele é muito bom, ele é irônico nesse sentido, porque a gente nunca é a pior pessoa do mundo. A gente, né, sempre tem, assim, esse sentimento, ele é muito autêntico. Fala muito sobre quem a gente é, a vontade de querer acertar, de não machucar as outras pessoas e tal. E eu acho isso super legal, assim. Então, quando você faz esse encontro da atuação com essa direção, a gente tem coisas muito interessantes. Veja, até quando a Julie, ela tá naquela dúvida, você percebe que ela não tá legal no relacionamento dela, tá achando meio monótono, mas nada disso é meio dito, assim, você percebe pelas atitudes dela, ela tá mais cabisbaixa, ela tá mais sentida e tal, e aí do nada ela se mete numa festa lá, porque ela gosta dessas coisas, dessa imprevisibilidade, ela gosta dessa coisa, né? Cena incrível, inclusive. Essa cena da festa é a melhor cena do filme. É, uma cena maravilhosa. E aí, eu até tava assistindo o filme e depois eu fiquei pensando nisso, falei, porque ela fica, tem uma hora lá que ela fica assim, eles ficam discutindo, o que é traição? Ah, traição é sentir o cheiro? Não, não é, então sente o cheiro. Ah, morder é traição? Não, não é. Então, tipo, eles vão tentando estabelecer o limite do que pode ser, e aí, pra viver esse romance, eles vão ao extremo da intimidade, e isso mostra muito dela, né, do que ela quer fazer, de como ela quer explorar outras coisas, de como ela quer explorar a própria intimidade. É realmente muito interessante essa construção dessa infelicidade dela e dessa vontade dela de sair desse marasmo ali que ela tá vivendo, né? Eu acho muito legal que a Julie e o Eyvind, vai ser difícil falar o nome dele no podcast, mas é o Eyvind. Eles têm uma conexão instantânea, até porque o Eyvind também tá num relacionamento em que ele é o coadjuvante, né? Porque tem aquela breve montagem que mostra a namorada descobrindo que ela é 3% indígena, e aí ela começa a levar ele. Ai, gente. Aí ela começa a levar ele para sessões de meditação, fazer yoga, força ele virar vegetariano e tudo mais. Então ele também é o coadjuvante na relação dele, e eu acho que nesse momento da festa, eles estão tão cansados de performar esses papéis que eles não querem nem perguntar o nome um do outro, não querem perguntar o que eles fazem da vida. Eles estão cansados desse papo normal e eles partem direto para as coisas mais íntimas de uma relação, que é você ver a outra pessoa fazendo xixi na sua frente. E é super legal, assim, essa conexão que eles têm, mas o filme tem essa coisa dos timings nunca se ajustarem, né? Então, quando ela conhece o Axel, ela tá numa fase de crescimento, de explorar a própria vida, enquanto o Axel, ele já tá querendo sossegar e formar família. O Eyvind, eles até se encontram num momento muito propício, mas passa um tempinho, a Julie também já ultrapassou ele, né? Porque ela vira pra ele e fala assim, você acha normal ficar servindo café até os 50 anos? Então ela já tá querendo partir pra outra vida também, né? Exato. Os timings ali nunca se ajustam. Essa é a tragédia da coisa, né? Que apesar das pessoas se amarem, se quererem, a gente sempre tá em momentos diferentes da vida. Exato. Exatamente. Na verdade é isso. O que eu sinto ali no segundo relacionamento é que o segundo relacionamento para mim, na verdade, é uma passagem, é uma libertação do primeiro. Ele não é necessariamente um relacionamento, eu vou ficar aqui, sabe? É mais uma passagem mesmo. É o que os americanos chamam de rebound, né? Eu não sei como a gente traduziria isso aqui no Brasil, mas é aquele relacionamento que você tem pra sair do anterior, né? O ticket de saída, né? Porque assim, eu nem vejo uma profundidade nesse personagem, assim, eu não vejo a dedicação assistindo ao filme. Eu lembrei daquele filme Entre o Amor e o Desejo, da Sarah Polley. Sim. Porque, assim, lógico, não comparando as relações, tá? Mas aquela coisa do sentimento da personagem de você ter alguma coisa e tá sempre procurando outra coisa. Então essa busca de qualquer pessoa, né? Buscando coisas em outras pessoas. Eu acho que a Julie tá buscando a felicidade dela, sabe? E é isso, encontrou um cara que é um acomodado. Eu não sei falar o nome dele, não vou. Minha Ieda vai falar pra mim agora o nome dele. Vamos chamar ele de Pedro, pronto. O Pedro. Péssimo nome pra mim, mas tá. O Pedro. Desculpa, Thiago. Vamos usar Pedro. O Pedro
é a pessoa que vai tá lá, é um acomodado que não vai sair do lugar, mas vai ter uma outra pessoa depois, sabe? Sim. Aham. Então é isso, assim, essa mutabilidade da vida, o que eu acho muito interessante na concepção do personagem. Eu gosto muito que o filme ele tem 2 cenas de nascer de sol, né? Tem aquela parte que o mundo congela, né? Que é muito legal, que o filme tá sendo totalmente naturalista até ali. Aí, de repente, ela bate na luz da cozinha, o mundo congela, ela sai correndo, vai até o Axel e tal, e aí eles passam 24 horas e eles veem o nascer do sol, e é um nascer do sol cheio de esperança, né? Ela vai correndo de volta pro Axel pra terminar com ele. E deve ser engraçado porque pro todo o resto do mundo foi 1 segundo, mas na cabeça dela foram 24 horas, então é por isso que ele fica chocado, Sim. né? Porque veio do nada isso, você pensou isso agora, sabe? Sim. Mostra como ela é volátil, né? Como o tempo dela é diferente do tempo das outras pessoas. É aquela ideia de que o amor para o tempo, né? O amor congela. E eu gosto muito desses momentos, dessas pitadas que ele faz com essas alegorias visuais, assim, né? Porque tudo isso vai trazendo justamente essa profundidade no sentimento que ela tá tendo. E isso vai aprofundando a gente, porque essa parte de que a gente vê o tempo todo congelar e tal, já é por si só, né, uma alegoria visual, simbólica ali, justamente sobre essa questão do tempo e tal. Mas tem um detalhe nessa cena que eu acho o máximo, que é quando ela se despede do cara e aí ela tá indo embora e ela vê um casal se beijando, ela volta, coloca a mão da menina na bunda do cara, ela quebra a 4ª parede, olha pra gente, dá uma piscada e dá sai. Uma piscadinha. E eu acho isso de uma felicidade tão grande do roteiro, da história e tal, porque é quase um convite que ela tá fazendo pra gente de seja mais audacioso, sabe? Se permita, né, ousar um pouco mais, que são pequenos instantes. Então, essa coisa que a Ieda tava falando que, tipo, pros outros, pro resto do mundo foi 1 segundo e pra ela foi 24 horas, é meio que isso, assim, tipo, se permita pequenos prazeres, se permita pequenos detalhes, a pequenos olhares, a pequenos gestos, que às vezes podem ser coisas que fujam do padrão, ou que sejam coisas, sei lá, que fujam, né, justamente desse padrão social, e que vai te trazer algum tipo de alegria, de felicidade. Então é quase um convite que ela tá fazendo pro público pra olhar aquilo. E aí quando ela volta pra casa e ela é honesta nesse sentido de falar, não, vou terminar esse relacionamento, porque ela realmente percebeu que, meu, ela não tá mais ali, que não é mais aquilo e tal. A própria discussão, né, depois que ela faz esse convite, você tem uma discussão que é muito humana, que eles começam, tipo, querendo se entender, tem um momento que eles brigam, aí eles transam, daí eles voltam, daí eles pensam em voltar, aí entra às vezes uma locução no meio, tipo, reafirmando as coisas que eles já estão falando, né? Isso é muito louco, assim. Tipo, é uma mensagem sempre duplicada nessas discussões, porque é um pouco isso, assim, você fica, não, é você, não, é você. Sempre a gente faz isso, né, nas discussões, a gente acaba repetindo muito. Então, ela parte de uma coisa, tipo, aproveite cada momento, uma coisa quase carpe diem, assim, e ele volta pra uma coisa terrena, de briga, de, sabe, de discussão, de término de relacionamento que é pesado, que é tenso e tal. E essa dubiedade ali nesse discurso torna tudo mais humano também, né? Então a gente vai se conectando. E serve também para reforçar a diferença de tempo entre os dois, né? Porque o que ela decidiu num segundo, ele vai levar horas para se acostumar. Ele tá ali tentando negociar com ela e ela tá irredutível, e foi uma decisão super rápida para ela, e é a personalidade dela, né? No começo a gente tem aquela montagem dela mudando de curso e mudando de cabelo de uma hora para outra. E eu acho muito legal a forma como dá pra perceber na própria linguagem como esses personagens são. Ela é uma personagem muito cativante, né, a Julie? Realmente, assim, o filme exalta muito isso, assim, eu acho que isso é muito legal. Oi. Não vai fazer as perguntas de sempre? Quais são as perguntas de sempre? Quem eu sou, o que eu faço... Quem é você? O que você faz? Ai, eu odeio quando me perguntam isso. O que eu faço? Nem me fale. É pior quando você é médico. Você é médico?
Não, você é. Então, o que eu tenho que perguntar? Pode me perguntar quem eu conheço aqui. Quem você conhece aqui? Ninguém. Entrei de penetra. E tem uma outra cena emblemática no filme, que é a do alucinógeno, né? Quando eles comem aquele cogumelo e tal. Eu acho interessante, tem um plano, né? Pra quem é cinéfilo e pensa nisso, que tem um plano que se chama plano holandês, que é essa quebrada na câmera que dá um 45 graus. E geralmente esse plano é utilizado justamente pra mostrar a quebra do eixo, né? O personagem tá saindo do eixo, tá saindo do seu eu, tá saindo do comum ali e tal. E aí o Joaquim, ele vai fazendo isso até de uma maneira meio bem sutil, assim, ele vai quebrando a câmera, vai entortando a câmera ali. Aliás, o filme todo, né, dá pra gente sentir o balanço da câmera, a câmera tá sempre meio na mão, é difícil ter uma câmera muito estática, isso também torna tudo muito pessoal, mas enfim, nessa parte do alucinógeno, ele vai dividindo ali, vai virando a câmera nesse plano holandês, e aí ela cai nessa coisa, dessa visão ali e tal, e aí tem toda uma reflexão dela sobre o próprio envelhecimento, né? Porque aquela cena dela com o corpo velho e a cabeça nova ali é muito simbólico de como ela também tá se sentindo diante de tudo que tá acontecendo na vida dela. Acabou de sair de um relacionamento, o tempo tá passando, existe também essa questão com o pai, a questão com o ex-namorado, então tudo isso vai sendo colocado ali, mas de uma forma imagética, assim, né? A gente vê as questões que ela tá querendo trabalhar, né? Isso é muito legal porque dá interpretação pro público. As questões do diretor, né? Isso aí é uma questão tão complexa de psicanálise, são tantas camadas ali, porque assim, tem a questão de como o Joaquim lida com aquela coisa, porque assim, é lógico, tem a questão da personagem, mas tem o Joaquim que tá querendo ver aquilo na personagem, né? Então assim, ele quer ver aquela personagem se vendo velha. Tem a questão do corpo e da personagem com a questão da maternidade. Então, assim, esse lidar dela com a maternidade, como é que é isso? Assim, ela tem que se ver velha em algum momento. Isso tem que ser visto. Então, ele tem que colocar isso. E, lógico, essa questão dela com os relacionamentos, isso tem que ter um fundo de relação com o pai. Então, assim, tem muitas questões a ser analisadas aí quando isso vem da cabeça de dois homens. Verdade. Mas o que eu ainda acho interessante é que nessa viagem de cogumelo dela, o corpo velho dela ainda recebe amor. Porque ele ainda tá lá sendo afagado e tal. Então eu acho que existe quase uma resoluçãozinha assim de que não importa a passagem do tempo, ela ainda vai estar se relacionando, sabe? Então eu acho isso pelo menos positivo. Mas eu falo assim, existe uma coisa de porque, assim, eu gosto da cena, mas por que isso, entendeu? Eu acho que é uma boa reflexão, até porque isso é mostrado, mas a interpretação é muito entregue pro público. Lógico que ele dá um direcionamento, mas porque ela não fica filosofando muito em cima daquilo, mas você percebe que depois daquele momento, por exemplo, ela praticamente não fala mais sobre o pai, ela meio que desiste desse amor do pai e tal, que meio que, né, não, assim, deu pra ver que o pai não tem muito interesse nela como filha, enfim, ele não tem interesse e sempre arranja aquelas desculpas farrapadas que ele dá, né? É tão doloroso quando chega a filha mais nova dele usando a mesma jaqueta que ele acabou de dar pra ela. Tipo, nossa, eu achei que era uma coisa minha e não, é padrão, sabe? É de outra menina também. Dá uma dorzinha. Exatamente. Eu acho que tem muito uma coisa de a não estabilidade emocional nos relacionamentos estar atrelada a um problema no relacionamento paterno. Acho complexo. É um clichê. Acho complexo isso estar no filme. É um clichê bastante complicado mesmo, e por mais que seja um clichê, eu acho que pelo menos ele não é
tão jogado na nossa cara o tempo inteiro, sabe? Existe, tá ali, tem os seus momentos no filme, mas ela ainda é uma pessoa mais complexa além disso, sabe? A raiz de todos os problemas da vida dela não é o pai, sabe? Pelo menos isso. Mas esse lance que a Cecília falou, acho que é interessante de ser pensado realmente, né? Porque esse desinteresse do pai e como isso é exposto, porque até é feito de uma forma clichê, mas é feito também de uma forma super escancarada ali, né, assim, até quando, tipo, o namorado fala, você precisa ler o artigo que ela escreveu e tal, eu abri, daí não funcionou, você entende computador, ele é meio debochado até dentro daquilo, depois vai falar sobre a vaga, né, no centro, que ele não consegue parar o carro, daí ele dá uma risada, então ele tem uma coisa meio debochada mesmo, assim, que não, assim, não faz muito sentido, mas é importante também da gente entender que a gente tá vendo o filme pelos olhares da própria Julie, né? Então, até essa coisa meio debochada pode ser, inclusive, uma interpretação da própria personagem, né? Tipo, meu pai não me dá atenção e essas desculpas dele são esfarrapadas, é uma bobagem isso que ele tá falando e tal. Então, eu acho interessante realmente de pensar isso. E isso e também que a Cecília falou sobre o corpo, é interessante, porque eu não tinha pensado por esse ponto de vista também, que pode ser uma coisa problemática no sentido de reforçar realmente esse estereótipo, né? Inclusive do corpo feminino, né? De assim, o tempo tá passando, daqui a pouco você vai ter um prazo de validade aí. Da maternidade só, né? Da maternidade, exatamente, da maternidade. Mas é uma coisa realmente bem pensada nesse sentido desse olhar masculino também, né? Porque naquele momento, é ela que se vê com o corpo velho e todos ao redor, apesar dela estar ganhando carinho, não sei o que, todos ao redor, tipo, o pai continua normal, o ex-namorado também tá normal, né? Então, assim, é ela se vendo desse jeito, que pode ser, inclusive, essa relação que ela tá com essa dificuldade de reafirmar o desejo dela de não ser mãe, ela não quer ter um filho, o desejo dela de buscar outras coisas e as pessoas entenderem isso. Então, é um momento ali, esse alucinógeno ali que ela tem, é um momento de aprofundamento nela que fica bem evidente, assim. Mas o que eu acho interessante é isso, que é uma coisa meio jogada ali. Nesse momento você não tem, tipo, o locutor explicando ou ela refletindo. Porque depois que passa esse momento, ela vai pra casa e ela acorda já ali e... Inclusive a última cena, né, dela arremessando o negócio na cara do pai lá, é uma cena super forte, né? E tem tudo a ver com ele não ter lido o artigo dela, né? Exato. Porque ela escreveu um artigo falando de temas sexuais e tal, e ela tá num momento justamente jogando absorvente na cara dele, porque ele não pode ignorar que ela é uma mulher, né? Tem uma vontade nessa personagem disso dela, de vivacidade, assim, né? De querer viver, de querer sentir, de querer experimentar. Eu acho até interessante que no começo, e quando ela tem esses relacionamentos, tipo, o namorado que é mais velho que ela, tá vivendo um outro momento da vida, o pai mais velho, a mãe mais velha e tal. No começo, quando ela tá fazendo lá a faculdade de medicina e tal, ela chega pra mãe e ela faz aquela explicação de, cirurgia é uma coisa muito corriqueira, né? Você entra ali, corta, isso daí é o trabalho de um encanador. Tipo, ela faz um paralelo assim, e é interessante porque isso tá mostrando o pensamento dela, que ela gosta dessa coisa dinâmica. E aí ela pega e fala, pensei em ser... O que ela vai ser depois de médica? É psicóloga, né? Eu acho que ela tenta ser psicóloga, Aí até aí a mãe tava apoiando, né? Mas quando ela vira e fala, você é fotógrafa, não, peraí, também fotógrafa não vamos avacalhar, né? Exato. Era exatamente isso que eu ia falar, porque quando ela fala que vai ser psicóloga, a mãe ainda fala, se isso te faz feliz, tipo, legal. Depois quando ela fala que vai ser fotógrafa, a mãe fala, tipo, mas se você for realmente fazer isso, né, se for terminar, tipo, se você tem certeza, muda o discurso ali também. Então assim, você percebe que é uma pessoa que, e aí eu não sei se tem a ver também com a geração,
E eu ia até perguntar isso pra vocês, se vocês sentem que, de alguma maneira, o filme fala um pouco sobre essa questão geracional, porque quando a gente vai pensar nos millennials, por exemplo, a gente tá falando de uma geração de pessoas que tem muito mais possibilidade. Tipo, a mãe dela pensar em fazer medicina pra depois desistir, fazer psicologia pra depois desistir, fazer fotografia, era, inclusive, socialmente muito mais difícil dela tomar essas atitudes, porque as possibilidades eram menores também naquela época de juventude dessa mãe. Então, eu não sei se a Júlia reflete um pouco dessa vontade de viver e de, sabe, de experienciar coisas diferentes que essa geração também hoje está sendo apresentada o tempo todo. Vocês acham que tem alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que é personalidade. Eu fiz processamento de dados, eu fiz direito, eu fiz letras, eu fiz jornalismo e eu fiz gestão pública, eu fiz tudo que aparecia, eu falava, não, isso não é pra mim. Aí eu ia fazer outra coisa. Eu me casei 4 vezes. Entendi. E a minha filha fez direito, fez 2 especializações, falou, não quero nada disso, largou, foi dar professora de yoga hoje. Eu acho que é da personalidade. Tem gente que faz uma coisa e é isso pro resto da vida. Arruma uma pessoa e fica com a pessoa. Tem gente que eu entendo que talvez é personalidade mesmo, mas eu entendo, por exemplo, divórcio. Divórcio era uma coisa muito mais complicada na época dos meus pais do que é hoje em dia. Então, eu entendo, de certa forma, você ter menos mudanças nesse sentido há umas gerações atrás. Emprego também, você não tinha muita necessidade de ficar trocando, até porque as pessoas, na maioria das vezes, elas tinham um emprego estável, que elas ficavam lá 30, 40 anos, recebendo bem o suficiente para sustentar uma família. E hoje já não é mais assim, né? A gente está sempre em busca da próxima coisa, do que vai acontecer, porque nunca é suficiente, né? A gente já está numa situação econômica muito mais complicada. Eu tinha visto em algum lugar, faz pouco tempo, que eles definiram uns anos, mas é basicamente millennial, mas eles pegaram tipo, quem nasceu de 81 até, sei lá, 93, é conhecida como a geração mais azarada de todas. Porque porque a gente tem as perdas econômicas que a gente teve em relação aos nossos pais, aos nossos avós, mesmo que nossos avós fossem de origem mais humilde, a gente não tem mais essa mobilidade social que antes tinha, sabe? Não tem mais essa coisa de, não, você vai fazer uma faculdade e você vai conseguir um bom emprego e pronto, acabou. Já não é mais assim. Agora a gente faz faculdade, a gente faz pós-graduação e mesmo assim tá ralando. Às vezes tem 2, 3 empregos, faz frila. Então, sabe, é diferente agora as coisas. A dinâmica social da coisa tá bem diferente. Mas eu ia até te fazer, eu achei interessante isso que você falou, Cecília, sobre as mudanças e personalidade. Eu acho que tem um pouco dessa mistura, né? Até como essa coisa da geração, como a Ieda falou, mas tem uma coisa que eu ia te perguntar quando você estava falando, que é sobre a coragem de realizar essas mudanças, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você falou que você fez várias faculdades e tal, e passou também casamentos, relacionamentos. Nossa, eu super me identifico com a Julie. Então, e aqui no filme, a gente vê que pra ela tomar uma atitude de mudança, né, tipo sair do relacionamento e tal, ela toma um tempo, assim, pra fazer isso. Ela vai amadurecendo aquilo vai, né, tomando conta dela. Ela passa, às vezes, por uma desesperança, por uma tristeza, e aí ela vai refletindo sobre aquilo. Você vai meio que acompanhando essa linha de pensamento dela, da vontade dela de mudar. E tem, por exemplo, uma cena que eu acho muito emblemática dessas mudanças dela, que é quando ela tá num jantar ali com os amigos, e o namorado dela, né, aquele cartunista, ele tá falando sobre um filme que vão fazer, não sei o que e tal, e ela tá completamente deslocada, assim. Tanto que até na maneira de filmar, o Joaquim, tipo, quase não pega ela. Tem momentos que parece que ela não tá ali, que ela não existe. Ela tá, inclusive, na penumbra, né? Porque a luz tá nos convidados e ela tá mais pra trás, né? Então ali você vê que ela tá tomada já por essa tristeza, que ela não tá satisfeita, que ela não tá feliz. Enquanto todos os outros personagens estão iluminados, ela tá nessa penumbra, como a Ieda falou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa
questão da coragem, assim, porque é difícil também você tomar essa atitude, né? Não é uma coisa romântica e, vou mudar e pronto, e felicidade. Não é por aí, né? É super difícil. É difícil, é triste. Tem esse momento do luto. É um luto toda vez, né? Uhum. Cada término é uma de relacionamento daí, né? É uma decepção, né? É um não deu certo. É um fracasso. Mas é isso, né? Tem que continuar a vida. Mas aí a gente não tá bom. A vida não tá boa. A vida tá ruim naquele momento. Você tá na penumbra, é isso que a Ida falou da cena. O que a gente vê no filme, essa coisa do que tem lá no filme, né? A coisa de você tá achando sem graça, sabe? Assim, a vida tá sem graça. Você não tem mais vontade de fazer as coisas, ou você não tá mais sendo iluminada por nada. Você tá cinza, você tá sem luz. Você não quer sua vida assim pra sempre. Então, você tem que ter coragem pra terminar isso. E é a mesma coisa com o curso que você esteja fazendo, é a mesma coisa com outra coisa, né? Uhum. E aí, você vai terminar um curso quando você está chegando no final, você vai terminar, mas você está infeliz com aquilo. Então você termina e vai procurar um outro curso que vai te fazer feliz. Uhum. Porque sabe que uma coisa que eu acho muito simbólica também, porque logo depois dessa cena, né, que eu comentei desse jantar e dela tá nessa penumbra, o enquadramento e tudo mais, em seguida a gente tem aquela cena que para todo o cenário, ela sai correndo pela cidade e tal. E uma das coisas que me chama a atenção nessa montagem ali que foi feita é que o Joaquim, ele gasta muito tempo mostrando o percurso dela, sabe? Ela caminhando pela cidade, ela indo até lá, não sei o que, ela atravessa uma rua, atravessa a outra, e ela tá o tempo todo sorrindo, ela tá atravessando a rua sorrindo, ela tá olhando para os passarinhos sorrindo, ela tá caminhando pelo parque sorrindo e tal, e aí quando ela finalmente chega na cafeteria, que daí a única outra pessoa que tá se movimentando é esse novo namorado dela aí e tal, esse novo... O Pedro. O Pedro. Ainda dá tempo de trocar, Cecília. Se não quiser mais chamar de Pedro, ainda dá tempo. Deixa o Pedro. Mas, assim, quando ela chega nisso... O Pedro foi o que me fez parar de procurar para outra pessoa, olha aí. Meu Deus. É isso aí. E quando ela chega nisso, quando ela chega nele e eles dois acabam saindo ali e tal, aí ainda tem, né, o movimento deles andando pela cidade, música tocando, conversa à toa e tal, tudo isso, mas eu acho interessante ele mostrar esse momento dela caminhando sozinha, dela andando sozinha e tal, porque passa um pouco, inclusive, por essa confiança de tomar uma atitude por si só, sabe? Assim, tipo, é isso que eu quero fazer, isso que eu tenho vontade de fazer. Eu preciso construir essa confiança em mim para que eu possa tomar atitude que possa ser uma atitude que me torne a pior pessoa do mundo para essa pessoa, mas eu também vou ser a melhor pessoa do mundo para mim mesmo, sabe? Essa contradição. É muito doido isso, não é? É uma decisão que ela toma feliz e triste ao mesmo tempo, né? E depois, quando eles conversam, ela fala, eu te amo, mas eu não te amo. Então, são ideias opostas que acontecem naturalmente ao mesmo tempo. E acontece também quando a gente termina um relacionamento, né? Às vezes a gente ama a pessoa, mas a gente não quer mais estar com essa pessoa. Então, é difícil mesmo de explicar. Eu acho que o filme pega bem essa contradição. E eu acho também interessante porque o término desse relacionamento dela acontece exatamente na metade do filme, assim. Tipo, exatamente na metade. Então você tem uma primeira metade de construção desse relacionamento e tudo mais, depois ela se encantando e depois da metade pra frente, ela vai de novo se envolvendo com essa pessoa e de novo ela vai entrando nessa coisa da mesmice e tal. Então de novo você vai vendo ela, né, se desiludindo de novo com aquilo. Não chega a ser uma desilusão tão forte como foi a primeira, porque aqui ela já tá mais madura, já passou por outros relacionamentos e tal, mas você vai vendo ela voltando um pouco pra isso e lutando um pouco pra não cair, porque ela já conhece isso, né? Então eu acho interessante da gente observar isso, que mostra muito sobre essa evolução dela mesmo, né? A evolução dela, entender um pouco mais sobre a relação dela com ela mesma. Isso que eu acho muito maluco, assim. Tem uma coisa de não ser a coadjuvante, né, nessa relação, nessa segunda relação.
E eu adoro que ela termina o filme sozinha. Que ela não tá feliz com outra pessoa. Não, que ela tá sozinha, tá bem, tá trabalhando, tudo ótimo. Eu prefiro assim, sabe? Eu também acho bom essa resolução. Tem falado com o Axel? Ele tá bem? Tá, ele tá... Eu assisti a entrevista dele. Eu acho que ele foi longe demais. Ele não tá muito bem. Você não sabe que ele tá doente? O Axel? Você não soube? Ele tá com câncer. Desculpa, eu tinha certeza que você sabia. Espalhou bem rápido. O problema é que descobriram a doença tarde demais. Com câncer? Câncer no pâncreas. E uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é sobre essa reaproximação dela quando ela descobre que o Axel, ele tá com câncer terminal e tal, e aí ela meio que volta pra ficar ali com ele, conversar com ele e tal, mas ali a gente percebe que já é uma relação muito mais de amizade, assim, né? Eles não estão naquele patamar do romance e tal, é uma questão muito mais íntima e quase fraternal, assim, de apoio mesmo, né, um com o outro, né? Eu acho engraçado, tem um momento que eles estão deitados na maca do hospital e ele coloca a mão no peito dela, ela pega a mão dele e bota na barriga de novo. Não vou nem brigar com você, mas para, sabe? Eu achei engraçado esse momento. O mesmo momento quando ela conta, né, pro Axel que ela tá grávida, e é uma cena muito... Aliás, esse cara que faz o Axel também é um ator excelente, né? Ele é bom. Eu achei ele muito bom. Achei ele muito bom, porque quando ela conta que tá grávida, ele segura a emoção, assim, ele tem um misto de legal e decepção também, né? Que tipo, eu queria ser o cara, eu queria ser o pai dessa criança, assim, né? E a questão dele não ter mais futuro, né? Ele fala justamente que o mundo dele já morreu, ele não tem mais futuro, não é nem por uma questão dele não se encaixar mais na sociedade, mas por estar literalmente doente. E aí é um momento que o filme já pega um momento da vida que a gente tava só nas memórias, né? Ele fala que ele escuta alguma música nova e ele não consegue... Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala que ele não consegue se identificar. Então tem um momento da vida que a gente meio que até para de experimentar as coisas, né? Por exemplo, meu gosto musical meio que parou lá em 2009, sabe? As bandas mais recentes que eu ouço, elas são de 2009, eu não tô ouvindo mais nada, sabe? Então, isso sem contar a década de 80, 90 e tal. O mais recente é 2009. Então chega um momento da vida que a gente também para um pouquinho e fica quase que se lamentando pelas coisas que já não são do jeito como elas eram. E eu acho que ela também tá nessa coisa de se despedir dele, né? Porque ela começa, ela pega de novo a câmera fotográfica, né? E ela começa a fotografar ele meio que na tentativa de manter ele vivo, né? De manter a memória dele viva. E ele fala pra ela, olha, eu não quero ser uma voz na sua cabeça, eu não quero ser uma memória, eu quero ser uma pessoa. E é um momento da vida que a gente tá se agarrando a essas coisas, né? A gente não quer que sejam só memórias, a gente quer que essas coisas continuem vivas com a gente. Exato. Nostalgia, né? Ter filhos estava nos planos? Você queria mesmo ter filhos? Eu também estava com muito medo. Claro que eu tinha as minhas dúvidas, mas eu não podia admitir isso. Eu estava com medo que você não... Mas eu nunca duvidei que seria uma ótima mãe. E eu vi como você estava insegura a respeito disso. Se eu me arrependo de alguma coisa, foi não poder fazer você ver. De não te dar autoconfiança suficiente para você ver como é ótima. E aí eu acho também excelente, porque a Ieda até comentou que gosta, né, desse final que ela tá sozinha e tudo mais. E eu achei mais excelente ainda terminar com Águas de Março. Eu achei isso
Sim. Eu achei isso maravilhoso, assim, porque Águas de Março é uma ode a esses detalhes, sabe? Tipo, combina demais com essa personagem, assim. Não, e é justamente o amadurecimento dela, né? Águas de Março fechando o verão da vida dela realmente já foi, né? Agora a gente tá indo pra outra temporada. Exatamente, exatamente. Não, e tem uma parte da música, né, que assim, a música vai citando pequenas coisas, né? Então fala, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. Então ele vai sempre mencionando, né, detalhes e conexões e esse tipo de coisa, assim, e aí tem um momento que ele fala, né, na música, ele fala, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. Eu acho isso tão emblemático pra essa personagem, porque é isso, ela tá o tempo todo no queira ou não queira. E aí eu acho interessante também, porque quando ela termina o relacionamento dela com o Pedro, que é esse cara aí, eu acho que termina de uma maneira que deixa muito claro, inclusive, aquele sentimento que a Cecília falou de que é um relacionamento quase de transição dela, assim, né? Para um amadurecimento dela. Porque o término dela com o cara não tem o mesmo peso e a mesma densidade do primeiro relacionamento. Ela chega pro cara e fala, viu, não sei se eu quero ter o filho, eu preciso ficar sozinha, quero pensar nisso, não sei o que e tal. Ela tem um aborto espontâneo ali, e aí, do nada, esse cara desaparece. E você só vai ver que ela realmente terminou com ele mais pra frente, quando você vê que ele tá com uma criança e tá com uma outra mulher ali, uma outra namorada. E aí você entende que realmente ela tinha terminado naquele momento, mas é uma coisa assim, tipo, tão passageira, e eu acho que isso que mostra um pouco também, porque aquele cara que tem todo aquele peso, tempo para, ela entra na festa, eles têm a intimidade, não sei o que, tipo, você viu aquele relacionamento nascer, que é diferente do primeiro relacionamento, né, que você não se aprofunda tanto ali, você até tem uns flashbacks ali, deles no apartamento, rindo e tudo mais, mas o começo do relacionamento é mais intenso do que o do primeiro, só que o final do segundo relacionamento é diferente do primeiro, o que mostra, primeiro, que os relacionamentos são todos diferentes entre si, que é o único ponto de conexão deles é a própria pessoa que está vivendo esses dois relacionamentos, mas que também tem essa questão de não romantizar demais, sabe? Porque às vezes pode passar uma mensagem de tipo, pô, você sentiu aquele frio na barriga? Então é isso, já vai lá, se atira naquilo lá e tal e pronto. Então o filme tenta meio que criar um equilíbrio entre o arrisque-se e o presta atenção também em outros detalhes, sabe, assim? No dia a dia as relações são muito mais complicadas, né, do que aquela conexão instantânea. Exatamente. É o negócio do entre amor e a paixão que eu falei pra vocês, do Sarah Polley. Tipo, tudo é lindo ali, mas vai lá comer junto, tomar banho junto, né, acordar, pagar as contas. Exatamente. Ver que a pessoa não quer fazer mais nada além de ficar ali sentada. Exatamente. Servindo mesa até os 50 anos. Sacanagem com ele, hein? Coitado do Pedro. Mas eu acho interessante que tem a coisa, né, do pai dela não querer ler o trabalho dela, né? E do Axel ser a primeira pessoa que lê o trabalho dela, elogia o trabalho dela e ela fica super feliz. E quando o Pedro encontra um papel do trabalho dela no lixo e ele fala que ele gostou, ela fica, mas quando foi a última vez que você leu um livro? Do tipo, não preciso de seu elogio. Quem é você pra me dar um elogio, sabe? Pois é. Então já é uma evolução, né? De que ela não tá dependendo de outra pessoa pra se sentir validada, né? Exatamente, exatamente. Gente, acho que é isso, né? Esse filme, pô, eu gosto muito desse filme. Acho que é um ótimo filme de reflexão, realmente, né? Sobre essas partes de transição da vida, sobre o amor próprio também, né? E como que a gente se relaciona. Vocês têm alguma outra coisa que vocês acham interessante do filme? De alguma coisa que chama a atenção de vocês, assim? Claro, eu acho que é isso. É um filme que retrata muito bem a vida da gente, assim. Eu já falei aqui, é a vida e essa vontade de experimentar. Alguns têm coragem, né, assim, outros não têm tanta coragem, têm possibilidade, outros não têm tanta possibilidade, mas é isso, assim, essa inquietude, né, da nossa alma de tentar e de
Mas é isso. Pra mim a Julie, ela... A cena que eu falei pra vocês dessa piscada que ela quebra a quarta parede, ela olhou pra mim assim, pra mim foi o momento mais importante, assim, porque eu achei muito simbólico isso, sabe? E ainda mais dentro desse contexto, né? De que a vida tá parada e, sabe? De você apimentar um pouco as coisas, de você tentar fazer algumas coisas diferentes e tal. E eu acho que a personagem, ela tem essa leveza e é muito bem conduzida pela atriz, e pra mim esse filme ele amarra muito bem isso, assim, porque não existem culpados. E aí, voltando, né, pro título do filme, é um pouco isso, assim, tipo, a gente vai evidentemente em algum momento da vida se sentir a pior pessoa do mundo, porque a gente vai ter escolhas certas, escolhas erradas, vão ter escolhas que vão ser certas pra você e vão magoar os outros e tal, então a gente passa por isso, mas acima de tudo esse respeito com você, essa cumplicidade com o outro, a empatia e tal, que é muito importante. E aí quando ela faz esse gesto, né, de num outro casal ela mostrar um pouco desse carinho, né, dessa picância, vamos dizer assim, eu acho que ela meio que traz isso pra gente, assim, que nem tanto a amorosidade, nem tanto a, sei lá, a esculhambação total, sabe? Existe ali um equilíbrio e que a gente pode também contestar algumas coisas que às vezes são colocadas pra gente e que a gente só tem aquilo como normal. Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu queria também só reforçar, porque eu tava pensando agora, o filme ele nunca define quanto tempo tá passando, né? A gente vê que ela tá começando faculdade, depois é o aniversário de 30 anos dela, depois ela tá separada do cara com quem ela tinha 30 anos há um tempão. Então, tipo, ela foi dos 20 aos 40 anos e isso a gente não vê nada de diferente na maquiagem dela, ela muda o penteado, mas a gente percebe no rosto dela, né? Ela é muito boa atriz, assim, né? As emoções que ela carrega, a forma dela reagir, dela sorrir é diferente. Tava pensando nisso agora, assim, porque em nenhum momento ele define, né, quanto tempo se passou. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para os nossos ouvintes, para que vocês possam aí fazer coisas diferentes durante a semana, no final de semana, enfim. De repente, né, fazer essa... A gente falou tanto aqui, né, sobre fazer coisas um pouco diferentes, sair um pouco do comum. Vamos para esse momento Julia aqui, né? Nossa. Ieda, o que você trouxe de bom, de dica aí para os nossos ouvintes? Cara, eu pensei em indicar, na verdade, um vídeo do YouTube. De 1h30. Legal. E se chama Who is Killing Cinema? Que é do Patrick H. Willems. É um vídeo de 1h30 porque ele é justamente super detalhado, completinho, que fala de várias questões que estão assombrando a gente que lida com o cinema há um bom tempo. E fala do declínio do cinema nas últimas décadas e ele faz meio que uma brincadeira, como se fosse um mistério, que ele tem uma lista de suspeitos para tentar descobrir quem matou o cinema, né? Que interessante. Ele faz uma listinha ali e aí ele fala da Marvel, mas mais com relação a Marvel representando, na verdade, as franquias, né? Você ter que fazer uma produção que tenha um relacionamento com alguma coisa que já existe, né? Ele fala da coisa da morte da estrela de cinema, que as pessoas não vão assistir o Capitão América pelo Chris Evans, eles vão para assistir o Capitão América, né? Fala dos CEOs dos estúdios, ele pega principalmente o Zaslav, mas não é só o Zaslav, né? Porque todos os estúdios agora, eles não são mais gerenciados, eles são mais liderados por pessoas que gostam de cinema, né? São pessoas que estão ali para manter os acionistas felizes. Então, eles não tomam riscos no sentido de, tipo, eu vou contratar um diretor que eu acho incrível e vou deixar ele fazer o que ele quiser. Não, eu vou tomar a escolha mais segura do mundo para poder deixar meus acionistas felizes. E aí, o último suspeito que ele pega é a Netflix. E não só Netflix, mas para falar justamente do streaming, né? Todas as mudanças que aconteceram. Ele usa clipes que até ficaram bastante famosinhos, né? Por exemplo, o Matt Damon explicando por que o streaming complicou muito a vida do cinema, porque antes as coisas iam pro cinema, depois elas iam para um DVD, e se o filme não tivesse ganhado muito dinheiro no cinema, ele ainda tinha o DVD depois. E agora não.
vai pro streaming, acabou. E você não tem essa segunda renda, sabe? Então você não tem mais como fazer filmes mais arriscados, fazer um drama mais voltado para adultos. Não, você tem que fazer a coisa que é o filme de 250 milhões de dólares sobre uma franquia que já existe, com um herói que todo mundo já conhece. E, cara, é muito legal, assim, o vídeo. E ele parece que vai terminar num clima pessimista, mas aí ele apresenta algumas sugestões de como salvar o cinema. Então o cinema não está totalmente morto ainda. Que legal, caraca. É quase um documentário, então. E são coisas que a gente tá discutindo há muito tempo, né? Ele pega acho que uma evolução de 20 anos pra cá das questões que mudaram totalmente a indústria, né? Pô, sensacional, sensacional. Já vou colocar aqui pra eu assistir em seguida. Terminando esse podcast aqui, vou começar. Isso aqui, adorei. Muito bom, Ieda. E você, Cecília, o que você trouxe de bom pra gente aí, de dicas? Então, eu trouxe uma série que eu assisti agora há pouco tempo, mas eu acho que ela já deve ter sido indicada aqui, porque eu sou retardatária nesse negócio de série. Somos. Eu demoro pra assistir, mas comecei a assistir, fiquei impressionadíssima. E sentei pra ver e não consegui parar. Não recomendo assistirem assim, porque ela é muito pesada. É a série Os Outros, tá na Globoplay. Uma série brasileira, muito boa, gente, muito boa. Ela se passa dentro de um condomínio na Barra, um condomínio de classe média. A Adriana Esteves, eu sou péssima de nome, mas eu vou lembrar de todos. Adriana Esteves. Tem o Milen Cortaz. O Fred Mercury prateado. Eu tô tentando lembrar o nome dele. O Eduardo Stablish. Eduardo Stablish. Mas, cara, muito, muito boa série, fala muito dessa coisa agora que tem de uma arma pode resolver todos os problemas. E a gente sabe que não, né? Trata dessa... Maeve Jenkins também tá, Tomás Aquino, um elenco de primeira linha, assim. Sim. Todo mundo tá muito bem. Me impressionou muito. Tudo casa muito bem, envolve essa coisa de adolescente, de bullying. E traz muito eu acho que esse tema que tem que ser muito debatido, de que a arma para defender o cidadão de bem, e aí a gente vê aonde leva essa questão, sabe? Então, eu super indico. Mas não indico fazer que nem eu fiz, de assistir tudo de uma vez só. Fiquei, uma semana inteira mal. E falei, meu Deus, onde que a gente tá chegando? Porque é bem pesado, assim. E envolve essa coisa de adolescente. Então, assim, fica mais mexida ainda, né? Mas incrível, achei incrível. Muito bem dirigida. Roteiro incrível também. Olha, sem brincadeira, fiquei muito impressionada. Qualidade nota 10, assim. Minha indicação é essa. Os outros, a Globoplay. A Adriana Esteves e o Milen Cortaz estão um espetáculo, né? Espetáculo. Eles sempre estão, né? É sempre difícil pensar num trabalho ruim deles, né? A Maeve tá muito bem também. E o menino, né? O Stablish, fantástico também. Ele é ótimo, né? Eu brinquei de Fred Mercury prateado, mas ele é ótimo ator. Eu não quis desmerecer, não. É que a gente sempre vai lembrar, né? Sabe quem tá também? A Drica Moraes, é a síndica do condomínio. É verdade. Ela é a síndica do condomínio, tá ótima no papel também. Que demais. Outro que eu gosto muito dele como ator e que acabou sumindo depois daquela confusão dele com o filme que ele fez, o Perô, é o Marcos Palmeira. Tá. É Marcos Palmeira. Verdade. E ele é ótimo ator, mas ele acabou sumindo. E ele é o marido da Drica, um político todo enrolado com corrupção. Então, assim, são vários temas que permeiam a nossa sociedade, né, brasileira, e estão ali dentro daquele condomínio. Vale muito a pena ver, assim. Vale muito a pena ver. Demais. E eu também vou trazer uma série aqui. Também, assim como a Cecília, eu sou retardatário. Eu assisto séries que já acabaram. É assim. E a série que eu vou indicar pra vocês é uma série que terminou em 2018. Então, acho que mostra também um pouco como eu sou devagar. Que é o Sharp
Objects, né? Objetos Cortantes. É ótima. Pois é, uma série que eu assisti agora, uma minissérie, né? Porque ela não tem segunda temporada nem nada, tem começo, meio e fim ali, e ela é estrelada pela Amy Adams, e a série se passa com ela, uma jornalista que volta para sua cidade natal, e ela vai investigar ali, né, dar uma olhada no que tá acontecendo, porque apareceu 2 corpos de meninas que foram mortas numa cidade super pequena, pacata, e aí ela volta pra tentar entender o que tá acontecendo ali. Só que ela é uma personagem super complexa, assim, ela tem várias questões de relacionamento com a mãe que ela não consegue resolver, e abuso, assim, no sentido, abuso sexual também, mas é quase um abuso moral também, sabe? Ela tem vários problemas nesse sentido, e é uma personagem super complexa, super densa, e a Amy Adams faz um trabalho, assim, sensacional. Você sente peso dessa personagem, como tudo é complicado e tal. E tem uma personagem que eu achei maravilhosa, que é vivida pela Patricia Clarkson, né? Patricia Clarkson, que é a mãe justamente da Amy Adams, e a Patrícia tem uma atuação que ela é uma agressiva sutil, assim. Ela já tem, né? Pra quem conhece passiva-agressiva, né? Passiva-agressiva, exatamente. Tem um momento na série que ela dá uns recados, ela fala o que ela acha, ela é super agressiva, super, assim, ofensiva, mas ela fala com uma calma, com uma delicadeza, que a pessoa que tá recebendo aquelas ofensas não tem reação. Entendeu? Simplesmente não dá pra você responder, porque ela é super. E a Patricia Clarkson, ela tem uma atuação bem... Ela é muito chique, né? Você olha pra ela e fala, nossa, essa mulher é muito chique, assim. Então ela tem uma coisa muito... E aí, quando ela faz isso, você fica num misto, assim, de nossa, mas essa mulher chique desse jeito, tá falando esses absurdos, e tá falando, e é pesado, e a Amy Adams, como a filha dela, tipo, toma na cabeça muitas vezes, e ela não tem reação, porque a mãe tem esse jeito de manipular a situação. Enfim, é uma minissérie, uma temporada só, acho que tem uns 8 episódios de mais ou menos 1 hora cada um, vale muito a pena assistir, tá na HBO. Aí fica essa minha recomendação, principalmente para quem gosta de true crime, essas coisas, né? É um drama, um suspense ali, que vai se passar por essa investigação, mas com esses personagens muito complexos, muito tridimensionais. Então fica a minha recomendação para Objetos Cortantes, que tá na HBO. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 529, batemos esse papo sensacional aqui sobre a pior pessoa do mundo, e eu tive aqui as melhores pessoas do mundo para falar sobre o filme. Então eu queria agradecer vocês, Cecília, muito obrigado pela presença, e deixa aquele convite para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, no site e tal, como é que faz, onde que te encontra. Obrigada a você pelo convite, Rafa. Não melhorei nas redes sociais, Rafa. Não consegui. Tudo bem, não tem problema algum. Sim, eu tô conseguindo botar mais fotos no Instagram, então assim, tô quase lá. Então, Julie nas redes sociais, estou sendo a Julie que fala pouco, uma Julie quase calada nas redes sociais, mas estou escrevendo lá no Cenas de Cinema, quem quiser ler meus textos, estou participando muito aqui no Cinemação, então quem quiser me ouvir pode acompanhar aqui o Cinemação, e é isso, Cenas de Cinema, Julie por aí, de vez em quando apareço no Twitter e põe uma fotinha no Instagram. Boa, maravilhoso, muito bom. Obrigado também, Ieda, pela participação, que bom que deu certo, e eu espero que você volte em breve aqui também. E deixa também suas redes sociais, sites, enfim, você também tá no Cinemático, né? Então faz já o convite completo aí para quem quiser te ouvir, ler, assistir, enfim. Obrigada de novo pelo convite. Eu saí do Twitter em protesto, mas
Eu fiz um canal de transmissão no Telegram, não vai ter toda hora todo mundo conversando, mandando bom dia, mandando oração, nada disso, tá? Não, porque eu tava nesses dias, eu tava num grupo que mandou vídeo de pastor e saí do grupo. Pronto, acabou. Mas esse é um canal de transmissão que eu compartilho todo o meu trabalho lá, então as críticas que são publicadas eu compartilho lá, os podcasts também, vai estar tudo pra lá. Quem quiser entrar é t.me/Ieda Marcondes com tudo junto. Boa. E aí todo o meu trabalho tá lá, é fácil de ver, não fica perdido no algoritmo, né? Porque às vezes a gente compartilha as coisas com link e elas desaparecem. Então, pra não perder as coisas, tá tudo ali. Muito bom, muito bom. Muito obrigado novamente pra vocês. Se vocês não teriam conseguido fazer esse podcast, então eu só tenho que agradecer. E lembrando você que acompanha o Cinemação, né? Se você quiser mandar aí sua crítica, análise, perguntas, de repente aqui pras nossas convidadas, manda seu comentário aí através das nossas redes sociais, né? Sempre procurando por Cinemação, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você manda, a gente encaminha aqui, já fala com todo mundo e você vai ser respondido o mais rápido possível. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir no Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica também o convite para você se tornar um apoiador aqui do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 529 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.